Boa noite. Ideias na Aldeia está começando. Eu sou Jorge Henrique e hoje tenho o prazer de receber aqui Jorge Anzol, músico há mais de 15 anos, baterista, artista da nossa terra. É um prazer recebê-lo, Jorge. Prazer é meu, Jorge Henrique. Bom, como ambos somos Jorge, eu vou me dar aqui o direito de te chamar de Anzol, né? Jorge, a opção de assumir a música como carreira profissional, eu acho uma opção corajosa hoje nesse país. Morando no Acre, eu acho que é uma opção mais corajosa ainda em razão de um mercado restrito, pequeno. E você optou pelo instrumento que é a bateria, um instrumento que está mais ao fundo, não tem tanta projeção ali como as cordas, que estão mais na frente, guitarra, contrabaixo. Eu queria então que você fizesse uma avaliação de como a música entrou na sua vida e despertou essa paixão que motivou essa opção. É duplamente difícil. Primeiro porque já existe um certo preconceito em relação aos bateristas, né? Até pelo próprio instrumento, por ser um instrumento que tem bastante volume, bastante barulho. Inclusive tem uma tese assim, meio que sacaneia com os bateristas que falam que baterista não é músico, é amigo dos músicos, né? E aí sacaneia mais ainda com os percussionistas, porque falam que o percussionista é amigo do baterista. Mas eu estava falando numa entrevista um dia desses de um baterista famoso, de um grande baterista, e ele estava falando justamente sobre isso, dessa coisa da escolha, né? E ele fala que você não escolhe a música, é a música que escolhe você. Então isso é uma coisa que vai acontecendo assim, e não tem um início, você não para pensar e diz, olha, agora eu virei músico, agora eu sou profissional. Essas coisas é um processo mesmo, né? Que o difícil é você entrar, depois que você entra e não tem jeito mesmo. Foi contaminado. Fui contaminado pela música. Bom, tua formação é roqueira, né? Eu te conheci, por exemplo, há um tempo atrás, dizendo que não tocaria nada além de rock. Hoje, eu falei isso, eu te disse isso. Hoje, o seu trabalho é bem mais amplo, né? Muito mais amplo. É assim mesmo? Ou seja, com a evolução da técnica, com a idade também, o trabalho vai se ampliando, você vai incorporando novos conceitos a esse trabalho? Eu vou fazer outra citação, essa do Nando Reis, né? Ele estava falando que a música é a vida dele, né? E o rock é a grande paixão dele. Na verdade, assim, um adolescente na década de 80 que estava se envolvendo com música através do rock, né? Na época era o boom do rock brasileiro, o primeiro Rock in Rio. E na verdade você vai com o tempo, que você vai se aprofundando no teu instrumento, você vai querendo ampliar os teus horizontes, inevitavelmente você passa a querer conhecer outras coisas, né? Até mesmo para que isso te dê uma ajuda no sentido de você se profissionalizar. Hoje em dia, o músico, para estar no mercado de trabalho, que, como você mesmo falou no início, é uma coisa difícil, né? Ele tem que estar apto a tocar vários estilos de música, ele tem que estar com o conhecimento dele em relação à música o mais amplo possível para que ele possa se dar bem na profissão. Mesmo não gostando do estilo, hoje, por exemplo, a gente tem grandes músicos que se submetem a determinadas produções, não estando muito afeito com aquele universo. Você acha isso saudável? Dá para botar essa banca, dizer, não, eu só toco aquilo que gosta, ou o mercado, infelizmente, não permite esse tipo? Não, eu acho difícil. Eu acho que é muito difícil você definir um único estilo, a não ser que o teu trabalho que você esteja fazendo, que você se identifique, aconteça de uma maneira, de uma forma que você faça sucesso, a ponto de você ter uma estabilidade financeira que te permita escolher, fazer o que você gosta. Agora, um músico profissional, um sideman, como a gente fala no mundo da música, que é um músico que acompanha outros artistas, infelizmente não dá para você se dar o luxo de escolher Claro, tem alguns ritmos que a gente não vai citar, tem alguns estilos que esses realmente assim, não dá para a gente tocar mesmo, mas como eu estou te falando, acho que é fundamental você ter um conhecimento mais abrangente dos estilos, porque você pode precisar, hoje o que está fazendo sucesso, de repente amanhã já ficou para trás, então você tem sempre que estar se informando, né?
e aprendendo novos estilos, que é para você sempre se manter no mercado. Bom, você hoje faz uma faculdade de música no Rio de Janeiro. Há uma polêmica em relação ao ensino acadêmico das artes, né? Alguns dizem que isso burocratiza a visão artística. O que você acha disso? Realmente burocratiza? Quer dizer, é fundamental a academia ou não é? Bom, eu acho que uma coisa é a academia, outra coisa é o ensino. O ensino eu acho que é fundamental. É fundamental que o adolescente, a criança, a pessoa que está querendo se envolver com música, ela tenha uma formação, ela tenha uma condição de adquirir conhecimento. E isso principalmente quando você está no início, que é onde você está fazendo toda a base da tua vida musical. Então, eu acho fundamental ter um professor, você ter aulas, você ter condições de adquirir conhecimento e colocar em prática. No que se refere à academia, a questão do academicismo, eu, sinceramente, com a experiência que eu estou tendo na faculdade, eu acho que não, acho que isso não é fundamental. Eu acho importante, porque, na verdade, é um curso superior e é importante, mas existe uma certa mística quando se fala em curso superior de música. Você não vai aprender a ser um músico, você não vai aprender a tocar num curso superior. Você aprende a ser músico com a vivência, tocando na noite, trocando essa experiência com outros músicos. É isso que vai fazer você um músico, né? Na academia, na faculdade, você vai apenas aprimorar aquilo que você já sabe. Olha, me veio na cabeça agora um filme chamado Amadeus, é um filme do Milos Forman, não sei se você viu, né? Que há ali uma briga declarada entre o talento e a aplicação, digamos assim, entre os músicos Moza e Salieri, né? É assim mesmo, aquele talento nato, ele não precisa se aplicar. Eu acho que até uma maldade para quem se dedica, estuda, ensaia. Você acha que a gente ainda vive esse momento de ter o grande talento incontestável, que esse não precisa mais de nada, já tem a sua formação pronta e acabada? É legal você falar do Amadeus, porque assim, eu tenho um comentário bem particular em relação ao filme, né? Inclusive, acho que o Milos Forman fez eu acho que não foi muito feliz quando ele retratou o Salieri, porque o Salieri, ele era um grande músico, né? O Salieri era o músico da corte austríaca. Isso. E naquela época, ninguém chegava a ser um músico da corte, né? Sem talento. O problema é que o Mozart que era um extraterrestre, né? O cara estava acima da média. Eu acho que, na verdade, eu costumo dizer para os meus alunos de bateria que a música ela é diferente de um esporte como o futebol. O futebol, se você não tiver o jeito, o balanço, né, o swing, você pode jogar sua peladinha durante 10 anos, você pode treinar durante 10 anos, se você não tiver jeito, se você, como a gente diz no popular, se você for um perna de pau, você vai ser sempre um perna de pau. Na música, eu acredito que na arte não. Eu acho que a música especificamente, que é a minha área, tem muito a ver com a perseverança e a força de vontade. É engraçado essa tua pergunta, porque às vezes eu já tive a experiência de ter 2 alunos e ter um talento natural para a música. E o outro não tinha esse talento todo, mas tinha 10 vezes mais força de vontade e perseverança do que esse aluno que tinha um talento natural. E esse da perseverança, esses 2, hoje ele é mais músico, né? O outro já não teve tanta perseverança, foi fazer outras coisas. E o outro não, o outro hoje é músico, toca na noite. Então, eu acho que o fundamental é você ter as 2 coisas. Eu acho que o dom é importante, né? Mas quando você vai para a área da música, que é uma arte onde você, não só da música, mas de todas as áreas, artes plásticas, teatro, para você chegar a um nível de profissionalismo, você requer um esforço muito grande, uma dedicação muito grande. Você falou do rock no início, eu acho que o rock, na década de 60, 70, passou uma ideia errada de que
bastava deixar o cabelo crescer e ter uma atitude rebelde que a musicalidade de repente descia. E às vezes e a gente sabe que não é assim. Na verdade, você tem que ter dedicação e disciplina, né, para você alcançar um nível musical, um nível de técnica e para você ter um nível legal como um músico profissional. Bom, hoje, no dito mundo globalizado, as fronteiras estão muito mais próximas, né? Tá todo mundo também... O mundo encolheu, né? Encolheu bastante. Tá todo mundo buscando o novo. A moda agora é a mistura da música eletrônica com a música tradicional. O que você pensa disso? É engraçado essa coisa do novo, né? Porque também tem, às vezes o novo é velho, porque se você for ver alguns artistas, algumas bandas, alguns trabalhos relacionados à música, que hoje são tidos como trabalhos novos, na verdade é apenas uma releitura do que já foi feito na década de 60, na década de 70. Hoje, por exemplo, está na moda fazer uma releitura do som das bandas da década de 80, né? E então isso é uma coisa que, na verdade, é inerente à música pop, a coisa da mudança. Ela é uma música mutante, ela está sempre mudando e às vezes ela se repete, né? Agora, eu acho importante essa questão da modernidade, a questão da música eletrônica, no sentido de você mesclar, de você colocar essas informações e essas linguagens dentro do teu trabalho, às vezes misturando com uma cultura local, né? Você está falando dessa coisa do novo e das cenas que acontecem, por exemplo, uma cena que foi super importante, eu acho que não só no rock brasileiro, mas eu acho que na música popular brasileira, foi o movimento do Mangue Beat, em Recife, né? na década de 90, meados da década de 90, quando a galera do Chico Science, Nação Zumbi, Mundo Livre, eles fizeram justamente isso. Eles misturaram, né, essa coisa da música eletrônica, do rock moderno, com os ritmos nordestinos, como a embolada, caboclinho, ciranda, maracatu. Então fizeram a junção disso e aí forjaram uma música nova, né? Então isso acho que influenciou muita gente. Eu acho que tem que servir de parâmetro, inclusive, para muita gente que está fazendo música popular, assim, nos 4 cantos do país. É importante você ter um pé no teu lugar, mas ter a cabeça antenada para as coisas que estão acontecendo no mundo. Não é por acaso que o símbolo do Mangue Beat era um caranguejo, típico do mangue, e ao lado do caranguejo uma antena, né, feita de gravetinhos, uma antena parabólica, simbolizando justamente isso, essa coisa do local, da terra, mas ao mesmo tempo aberto para as coisas que estavam acontecendo no mundo, né? Agora, outra polêmica interessante que envolve a música eletrônica é, por exemplo, a inclusão dos DJs na categoria de músicos, né? O Brasil, aliás, está exportando esse tipo de profissional. O DJ Dolores, que está aí na Europa, agora veio aqui o Fatboy Slim, fez uma grande rave. Você acha que são músicos, essas pessoas que hoje pesquisam sons, já podem ser consideradas músicos? É engraçado porque eu tenho um amigo DJ e um dia desse a gente conversando, ele falou assim, não, porque hoje eu vou tocar lá no bar tal. Eu falei, pô, o cara vai tocar. Na verdade, eu sou bem aberto a essas coisas, eu não tenho preconceito. Eu acho que, na verdade, isso é uma nova linguagem. E eu acho que para você fazer isso, para você trabalhar com isso, com os scratches, com esses efeitos, são colagens, isso é música. Eu vejo isso como música. Eu acho que são músicos também. Uma linguagem diferente, mas eu acho que não deixa de ser música. Bom, um assunto que você tocou que é muito interessante, que é essa mistura entre o moderno e o tradicional, o eletrônico e o raiz. Eu acho que é um assunto que vai levar também para o novo cenário cultural acriano, fundamentalmente o que se reporta à música, né? Eu acho que é um assunto que a gente deve dar uma funilada, mas a gente conversa depois do intervalo, porque a gente vai dar uma paradinha e volta já já.
Estamos de volta com Ideias da Aldeia, conversando hoje com o músico Jorge Anzol. Jorge, antes do intervalo, nós falávamos dessa mistura do eletrônico e do raiz, do tradicional e o moderno, né? O eixo Rio-São Paulo, chamado eixo Rio-São Paulo, já não representa mais a hegemonia da produção musical, né? Aliás, o Nordeste está vindo com muita força. Agora, eu queria que você fizesse uma avaliação assim de até onde vai o casamento perfeito dessa mistura e aí onde ultrapassa a forçação de barra, né? É um fio tênue, né? Existem, acho que artistas que fazem isso muito bem, outros já dão uma escorregada. Eu acho que essa é a questão é como se fosse um prato de comida que você vai preparar. Né? O que faz um prato ser especial, ser saboroso, é a quantidade exata dos ingredientes que você vai fazer esse prato. Né? Então, eu acho que a música, quando em relação ao trabalho, quando você se propõe a fazer essa coisa da fusão, eu acho que é isso, tem muito a ver com bom gosto. Porque às vezes é como você falou, às vezes realmente fica uma forçação de barra. Né? Você falar da coisa regional por falar, sem ter uma profundidade. Então isso realmente é um terreno perigoso mesmo. Assim, muitos que foram não voltaram. Né? Realmente é complicado mesmo. Mas tem muita gente que faz isso e faz muito bem. Eu acho que o Zé Cabaleiro é um bom exemplo disso, faz muito bem. O Chico César, o saudoso Chico Science, né? E a Nação Zumbi, que ficou aí também, é um exemplo muito bom disso. Tem muita gente boa no Nordeste, como você falou, trabalhos e bandas assim que nem são muito divulgados, assim, nem são muito conhecidos, mas realmente fervilha. Assim, eu acho que o Nordeste hoje, no Brasil, talvez seja uma das regiões onde se mais produz. Bom, mas mantendo essa linha do regional, queria falar um pouco do nosso regional, né, do nosso lugar. Passada a era cover, que todo mundo queria reproduzir o que as rádios do Sul tocavam, hoje eu vejo no Acre uma tentativa muito forte de composição relacionada às raízes locais. Como é que você avalia esse cenário atual da música acriana? Eu só acho que a era cover não passou totalmente. Eu acho que ainda há alguns resquícios da era cover, mas realmente eu acho que deu uma evoluída muito grande no sentido das bandas, dos artistas locais, entenderem essa proposta de se fazer um trabalho, de ter um trabalho próprio. Né? E isso eu acho que nos últimos 4, 5 anos, eu acho que isso cresceu muito. Né? Eu acho legal essa tua pergunta, porque quando se fala em produção local, das bandas locais, é sempre legal falar, porque eu já faço música há um certo tempo e assim, eu não me lembro claro, eu acho que ainda é pequeno, mas eu acho que é um início. Né? Eu acho que eu vi isso com o Grupo Capu, sabe, no final da década de 80, para você ver como faz tempo. Né? E hoje a gente tem bandas como o Mapinguari Blues fazendo um trabalho próprio, muito interessante. Você tem a banda Caricatos também, que tem um trabalho de releitura de artistas locais. Tem um cara como o Pia Vila, que é dessa turma da antiga, mas que está aí fazendo um trabalho revigorado também. Né? Tem o Los Porongos, que é uma banda, não sei se você conhece também, que tem um trabalho. Sua banda, né? Tem um trabalho próprio também. Então eu acho assim que fazia muito tempo que não se tinha uma cena realmente com bandas, com uma proposta. E o que eu acho interessante também é que essas bandas, elas são completamente diferentes uma da outra. A Caricatos é diferente do Mapinguari Blues, que por sua vez é diferente do Los Porongas. Né? E isso eu acho legal, essa coisa da pluralidade eu acho interessante também. Dá para viver de música hoje no Acre? Olha, eu aconselho a fazer um curso de mágico também com o Mr. M, né? Porque realmente você tem que, como disse, você tem que matar um leão a cada dia. É complicado. Eu acho que essa coisa do ensino musical, do músico que é professor, eu acho que abriu um pouco o mercado de trabalho para o músico, né? Então, assim, o músico ele toca à noite, durante o dia ele já dá aula particular de música, ou ele trabalha numa escola de música.
né? Nesse sentido, eu acho que mas eu acho que aqui em Rio Branco já existem, sim, músicos que vivem de música, né? E agora eu acho que o momento é importante, inclusive, assim, para que os músicos locais, os músicos de Rio Branco, acho que do estado, eu acho que se unirem mesmo e no sentido de se organizarem, né? Quando eu comecei, existia a MAC, que era a Associação dos Músicos do Acre. Infelizmente, quer dizer, ela existe de direito, né? Mas infelizmente não existe de fato. Quer dizer, e hoje eu acho que se a gente for fazer uma pesquisa sobre as áreas na arte, artes plásticas, teatro, música, eu acho que a área de música talvez seja a que tenha o maior número de pessoas, né, vivendo dessa arte que é a música. Então eu acho que seria a hora também dos músicos tentarem se organizarem melhor, né, fazer uma associação forte, até para reivindicar direitos. Eu acho que tentar também trabalhar a questão da formação, que eu acho que é muito importante, principalmente quando você está com essa ideia de se fazer uma cena, né? Porque aí tem aquele ditado que a gente brinca, né? Quer dizer, na verdade é fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque é fresquinho, né? O lance da Tostines. Na verdade, a gente fala assim, talvez a gente não tenha uma cena forte porque os músicos não chegaram a um nível de profissionalismo ideal, ou a gente não chegou nesse nível de profissionalismo ideal porque a gente ainda não tem uma cena forte. Eu acho que é a primeira, acho que é a primeira ideia. Eu acho que falta um pouco de profissionalismo dos músicos, no sentido de se organizarem mais, de ter um trabalho profissional, de procurarem dar qualidade ao seu trabalho, porque eu acho que dá para ter um mercado aqui. Eu acho que o público, o mercado precisa ser tocado. Eu acho que a gente, enquanto artista, enquanto banda que tem um trabalho, precisa, eu acho que chegar no público, porque eu acho que o público existe. Talvez esteja faltando isso, essa metade, sabe, esse meio caminho que precisa ser percorrido, eu acho que pela galera que está fazendo um trabalho de música aqui. Agora, você falando em mercado forte, cena forte, talvez perpasse por uma ideia de identidade, né? A lembrança é assim, o Pará tem lá o carimbó, agora o calypso, o Amazonas tem o boi, Recife, por exemplo, Pernambuco tem o frevo, o maracatu e agora o mangue beat, enfim. Existe uma musicalidade acriana própria ou é uma grande mistura, como o povo acriano também, a formação de resultado de uma grande mistura, né? Eu particularmente acho que essa música acriana ela não existe. Hoje ela não existe. Talvez ela esteja num processo de formação. A gente tem 100 anos, né? Então, se a gente for, talvez a música, se a gente for procurar uma música 100% acriana, talvez seja a música dos índios, né? Porque os hinos usados no daime vieram do Maranhão, né? O forró, que é uma música, o baião, que é uma música forte na nossa cultura, veio do Nordeste. Então, na verdade, o que a gente tem é isso, é um caldeirão mesmo, né? E aí a gente pode falar, inclusive, da música andina, que a Bolívia está aqui pertinho, o Peru, a gente tem uma certa influência. Então, eu acho que isso está sendo formado ainda. Eu acho que a gente não tem uma música 100%. E, na verdade, se a gente for entrar nessa de ter uma música puro sangue, na verdade, o samba veio do jongo, que veio da África, as quadrilhas juninas, que vieram da França, né? Então, o nosso país tem 500 anos, então assim, eu sinto que no Acre a gente tem uma certa ânsia de afirmar uma música acriana. Eu, particularmente, isso é uma opinião minha, eu acho que essa música ainda não existe. E eu acho que esse conhecimento das nossas coisas por parte dos artistas, por parte dos músicos, dos compositores, eu acho fundamental. Então, você acha que falta pesquisa? Porque você falou aí de índios, enfim, a floresta propriamente, não forçação de barra também para voltar todo o seu trabalho para uma temática regional, mas assim, pesquisar, por exemplo, os Axanincas, que são povos extremamente musicais, constroem instrumentos, enfim, você acha que falta esse olhar? Acho que você falou tudo agora. É fundamental que você tenha, para você fazer uma música própria,
que tem a cara de um lugar, é fundamental que você saiba da onde vem essa música, né? Quais são os alicerces dessa música. Você tem que conhecer isso. E eu acho que isso falta um pouco na música do Acre. Agora, como eu estou te falando, é uma coisa nova, isso está num processo de formação. Agora, a questão da pesquisa, eu acho importantíssimo, porque quando a gente fala dessa coisa do novo, que hoje os produtores, as grandes gravadoras, a própria mídia está sempre querendo uma coisa nova, né? E então isso é fundamental que os artistas, que os compositores, as pessoas ligadas à música, que têm essa vontade de fazer um trabalho próprio, tenham esse conhecimento, né, das coisas que acontecem aqui, né, da cultura, da musicalidade, porque ela existe, né? Se você for, mesmo que sejam coisas que tenham influências de outros lugares, mas quando elas chegam aqui, elas acabam se adaptando, né, ao lugar, e é uma metamorfose, acaba que cria uma outra coisa nova, que já com uma outra identidade. Não é porque tem influência de uma coisa que não vai ter uma identidade própria, né? Bom, você falou de cenário, de pesquisa, de identidade, dessa vontade do fazer, que eu acho que foi novamente despertada, jovens compositores se voltando para o seu lugar, para as suas raízes. E agora, Jorge, eu queria saber o seguinte, qual é o próximo passo? Vencida essa primeira fase do fazer, do despertar, qual é o próximo passo? Eu acho que, na verdade, são dois. Eu acho que passa pelo profissionalismo dos artistas locais. É fundamental que as pessoas que estão envolvidas com música, trabalhando com música, elas tenham bem claro na mente quão importante é a questão do profissionalismo quando você se propõe a ter um trabalho e a viver desse trabalho, quando a gente se refere à música. Então, eu acho que o artista ele tem que se preocupar com a qualidade da produção dele, né? Eu acho que o outro passo, tem a ver com a imprensa, eu acho que com a mídia. Em todos os lugares, na Bahia, os artistas baianos tocam direto nas rádios da Bahia, aparecem nos programas de entrevistas locais da Bahia, no Ceará do mesmo jeito, em Recife, ou seja, em Pernambuco. Ou seja, existe uma vontade da mídia, da imprensa, de divulgar essa produção cultural. Infelizmente, eu acho que isso é muito carente no Acre. A produção cultural, especificamente de Rio Branco, que é onde a gente vive, ela não tem muito espaço na mídia. E isso é fundamental, esse espaço, essa visibilidade do artista é fundamental para que o público passe a conhecer esse artista, né? Então, inclusive, eu queria parabenizar o programa, porque ele vem preencher uma lacuna, eu acho que na imprensa acriana, que é abrir espaço para que os artistas venham falar sobre arte, sobre cultura, sobre seus próprios trabalhos, né? E isso eu acho que é fundamental, porque ajuda a divulgar o próprio trabalho do artista. A ausência de uma crítica especializada atrapalha, não é isso? Agora, a crítica especializada ela é meio perigosa, né? Porque às vezes você dá, eu acho, muito poder, né? Na mão de uma única pessoa, e essa pessoa com uma caneta joga por terra o trabalho de um artista, né? Eu acho que tem que ter uma crítica. Eu acho que a crítica ela constrói, ela ajuda a construir, ajuda a dar qualidade aos trabalhos, mas eu acho que é preciso ter muita responsabilidade, né, quando você se dispõe a fazer uma crítica em relação a um trabalho artístico qualquer, né? Agora, Jorge, fazendo um apanhado dessa nossa conversa hoje, você acha que o pior já passou, estamos no caminho certo? Eu particularmente, como já tenho 15 anos de música, eu vivi assim momentos negros, né, a ponto de acampar na Fundação de Cultura, há uns anos atrás, mendigando um espaço num lugar como o Cine Recreio para poder fazer um show de música, né? Eu acho que esse momento a gente já passou. Eu acho que o momento agora, eu acho que é de dar visibilidade a esse trabalho, né, que existe hoje.
como eu te falei no início, ainda é pequeno, mas eu acho que é um embrião, é uma coisa que eu acho que tende a crescer. Eu acho que se a gente tiver uma consciência por parte dos artistas de procurarem melhorar a sua produção, né? E a gente ter também por parte da mídia, eu acho que uma responsabilidade maior no sentido de dar visibilidade a essa produção que já existe, né? Eu acho que a combinação dessas duas coisas, eu acho que pode resultar nesse tão sonhado, tão almejado mercado, né, cultural que possa manter, né, dignamente um músico vivendo exclusivamente da música. Bom, Jorge, eu queria agradecer demais a sua participação aqui no programa e nos ter dado essa bela entrevista rica e informativa, sobretudo. Queria agradecer, obrigado pelo espaço e só parabenizar mais uma vez o programa. Eu acho interessantíssimo essa ideia de se abrir espaço para os artistas, para a produção cultural. Eu acho muito interessante. Ideias na Aldeia está chegando ao seu final. Agradecendo a sua participação. A gente se vê um outro dia.